Queridos amigos da Rede Assim, a rádio mais informada, este é o programa Valor Humano com Rafael Takei, palestrante de propósito. Vamos ao nosso momento Ikigai de hoje. Aceitar versus se conformar. Aceitar os desafios que a vida te propõe lhe traz paz de espírito. Jamais se conformar com eles constrói a sua resiliência. A vida, ela traz uma série de contratempos e não adianta a gente se revoltar com isso. A aceitação, entender que isso faz parte da vida é um dos passos importantes para você começar a construir alternativas. O que não significa que você deva se conformar, que você deva aceitar que as coisas serão assim para sempre. E hoje eu converso aqui com uma inconformada com as coisas como elas são, que é a Flávia Marques do Rende Libras, que também trouxe a Magali. Você que está acompanhando a gente em imagens, está vendo também que a Magali está traduzindo a nossa entrevista de hoje em Libras. Flávia, seja muito bem-vinda de volta aos nossos microfones. Você já teve a oportunidade de apresentar o Rende Libras para nós e hoje você vai falar de uma iniciativa diferenciada, que é o Rende Libras Kids, é isso? Exatamente, Rafael. Eu agradeço, pela nova oportunidade e, como eu sempre digo, falar de inclusão é sempre gratificante e algo que eu sempre digo do slogan do Instituto Rende Libras, que incluir é reunir pessoas e não deficiências, E a empatia, que é o primeiro passo mais importante para que toda essa inclusão aconteça. E onde é que entra essa questão da aceitação e conformismo que eu comentei aqui na nossa pensata, nesse universo da inclusão? Exatamente isso. Quando a gente tem empatia, a gente aceita a outra pessoa com deficiência como pessoa, E quando a gente não tem essa empatia, a gente simplesmente se conforma que a pessoa com deficiência é uma pessoa com deficiência, e não uma pessoa em primeiro lugar, E aí ela aceita como alguém que tem uma deficiência e convive no meio dela. Mas a partir do momento que ela tem empatia, ela muda totalmente essa visão dela. E como vai funcionar agora essa nova iniciativa do Rende Libras, que já é um instituto de inclusão voltado à área Kids? Exatamente. Então, o Instituto Rende Libras, ele possui uma equipe especializada, de educadores, pessoas no atendimento à pessoa com deficiência e agora focada aí nas crianças também, que é um projeto meu que eu digo que é a menina dos meus olhos, Todo mundo que me conhece brinca, fala a menina dos seus olhos, que é esse projeto com as crianças, porque é com as crianças, nesse início, que a gente vai ter uma sociedade melhor e mais inclusiva delas na sociedade. Quando elas chegarem no nível escolar, elas já estão muito mais preparadas, É uma realidade que acontece de forma diferenciada hoje. Hoje, uma pessoa surda, ela vai para uma faculdade e não consegue ser alfabetizada totalmente. Mas por quê? Faltou esse processo, em primeiro lugar, ser inclusa na própria família, No processo bilíngue, que é aprendizado da primeira língua, que é a língua materna do surdo é a Libras, e depois na língua portuguesa. Se isso acontecer desde criança, quando é exatamente o momento que ela tem que aprender a sua própria língua, quando ela for para uma faculdade ou ser inserida numa sociedade, esse processo vai se tornar muito mais leve para ela, para a família e até para as outras pessoas também que estão recebendo essa pessoa com deficiência, no caso surdo. Você tocou num assunto bastante interessante, que é desde cedo essa oportunidade de ser criada. Eu pude observar isso no seio da minha família, Eu tenho uma prima que é surda e desde cedo, assim, ela teve acesso a boas escolas, preparatórias, e do ensino médio em diante ela só frequentou escolas, que seriam para as pessoas normais, especificamente. Fez faculdade, foi aluna destaque em ambos os níveis, ensino médio, ensino superior, tudo porque teve um suporte familiar muito poderoso, escolar, profissionais que deram tudo isso, só que não é assim a realidade da maior parte das pessoas que têm alguma deficiência, Exatamente, aí a gente leva aí também, Rafael, para o ponto da visão assistencialista, começa dentro da própria família, da própria aceitação da família, muitas vezes por falta desse suporte emocional, psicológico, cultural, de conhecer o que é a deficiência, as limitações dessa deficiência e saber lidar e gerir tudo isso, porque eu falo, inclusão não é simplesmente, que nem no caso da Libras, um aluno ter um intérprete na sala de aula. Não, inclusão é muito mais do que isso, é a gestão da inclusão. E gestão da inclusão engloba todos os envolvidos que estão próximos a essa pessoa.
E a lei veio antes da preparação para essa lei ser viabilizada, Exatamente, né? Com certeza. E assim, agora, por causa da primeira-dama aí, a gente tem ouvido falar mais, né? Sobre Libras, sobre a inclusão nas escolas, na educação infantil, ensino fundamental, porque antes as universidades e faculdades já possuem uma grade, porém não tinha ainda para as crianças, né? E hoje, com essa atitude da primeira-dama, a gente está vendo que isso está sendo mais difundido e começou a acontecer. E o projeto da brinquedoteca do Instituto Rende Libras, que é o Rende Libras Kids, é o quê? É promover essa alfabetização bilíngue através do brincar, de forma natural. E dentro desse projeto a gente criou uma metodologia própria, que é o método PIR, que eu não vou falar ele agora, né? Surpresa, para quem quiser pode ir lá conhecer. E para que as outras crianças também aprendam a incluir essas crianças com deficiência de forma natural. Tá? Que é o grande desafio, que é o fazer grande com que desafio. a criançada encare como outro igual. Exatamente, porque da mesma forma que nós adultos hoje estamos passando por esse processo, né, de entender a inclusão, entender quem é a pessoa com deficiência, essa outra criança sem deficiência, se ela já também junto com a criança com deficiência passar por esse processo, imagina, a gente vai ter uma sociedade muito melhor, com certeza, futuramente, né, igualitária, sem preconceitos, né, e de compartilhamentos bons, né? Que se compartilham coisas boas, que todo mundo tem algo para ensinar e algo para aprender. E esse é o nosso objetivo. Hoje uma criança Down, por exemplo, ela pode aprender Libras e pode interagir com uma criança surda e também ensinar alguma coisa para ela. Por que não? Por que não? Qual que é a limitação? A limitação está na nossa própria mentalidade, nos conceitos que nos foram passados. E a Flávia, ela fez um evento recentemente que foi muito interessante, já com uma iniciativa para essa biblioteca, né, do Rende Libras Kids, que a gente vai entender como é que foi esse evento na volta do nosso programa Valor Humano, na Rede Assim, a rádio mais informada.